49 Supreme Arengon System Capítulo 331 Esteja preparado, garoto fala clã caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Por reflexo, Nux usou seu sentido para ver quem era. No entanto, antes mesmo que pudesse ativá-lo, ele ouviu uma voz. Essa é uma boa expressão. Não consigo ver essa expressão em seu rosto com tanta frequência. Nux franziu a testa. Brasa. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Ember e ela sentiu. Você pode me considerar pela minha voz. Bom trabalho. Você estaria em apuros se não fosse capaz de fazer algo assim. O que você está fazendo aqui, general? Eu sou uma mulher impaciente, Nux. Ember transmitiu. Então, ela moveu uma adaga um pouco mais perto do pescoço de Nux e continua, agora não se mova. Ember então agarrou as mãos de Nux, então ela as colocou no topo de sua cabeça uma por uma, agarrando ambas as mãos com uma mão. Ember enviou com um olhar satisfeito no rosto e então, ela finalmente rastejou em cima de Nux. Os olhos de Nux se arregalaram de surpresa quando Ember apareceu na frente dele. Como estou? Ember questionou com um olhar brincalhão no rosto. Nux não respondeu. Ele estava muito ocupado admirando essa visão atraindo sua frente. No momento, Ember não estava usando o seu terno normal, mas sim um vestido muito fino, de cor preta e transparente, que mal fazia alguma coisa para esconder seu corpo pecaminoso. Além das partes íntimas, cobertas por sutiã e calcinha preta, o resto do corpo estava praticamente nu. Nux não disse nada e continua olhando para aqueles abdominais bem tonificados. Seu irmãozinho se contraiu. Hoje, Nux desbloqueou um novo fetiche. Abdômen. Porra, eles são interessantes. Ele amaldiçoou interiormente. Ember, que não obteve a resposta que queria, não ficou nem um pouco desapontada. Ela pode não ter obtido a resposta que esperava ou desejava, porém, o que obteve foi algo muito mais esmagador do que imaginava. Principalmente uma pequena contração na parte inferior do Nux. Claro, ela não perdeu isso. Ember convidou, então, ela moveu seu corpo e sem saber colocou sua irmã mais nova em cima do eixo de Nux. Nux sentindo uma estranha onda de prazer percorrendo seu corpo. Ember, no entanto, não lhe deu nenhuma chance de organizar seus pensamentos e mudou seu rosto perigosamente do Nux. Neste momento, seus rostos estavam tão próximos que se qualquer um deles se aproximasse de 1 centímetro, seus lábios se encontrassem. Os dois basicamente puderam sentir a respiração um do outro. O que você está fazendo, General Ember? Nux, que estava perdido nos lindos olhos vermelhos de Ember, questionou. Os cabelos ruivos pretos de Ember caindo em seu rosto não fizeram nada para distraí-lo. Pelo contrário, eles causaram a situação de tal forma que tudo o que ele poderia ver era o rosto de Ember, o que ele ficou muito satisfeito em manter assim. Afinal, era um espetáculo para ser visto. Olhando para o rosto de Nux, Ember sorriu sedutoramente. Estou aqui para te foder, com força, se for preciso. Por alguma razão, o coração de Nux deu um pulo. Ember havia borrifado perfume em seu corpo, junto com suas roupas molhadas. Nux sabia que ela havia tomado banho e se preparado antes de vir para cá. Só de pensar em tudo isso, Nux ficou duro. Ele ficou completamente fascinado por essa mulher à sua frente. Logo, porém, seu sádico interior acordou. Um sorriso brincalhão apareceu no rosto de Nux. General Ember Windstar, você percebe que o que está prestes a fazer é um crime, certo? Sim, eu faço. Ember sorriu. Você não terá problemas se cometer um crime. Nux questionou. Você acha que o general de uma dinastia teria problemas por algo tão insignificante? Não se preocupe, tenho influência suficiente para sair desta situação sem problemas. Além disso, não é como se eu fosse ter algum tipo de problema em primeiro lugar. Por que você diz isso? Nux questionou com uma expressão curiosa no rosto. O general riu. Se for pego se chama crime. Eu, porém, não vou ser pego porque a vítima do meu caso não vai prestar queixa contra mim, certo? E como você tem tanta certeza disso? Eu tenho um amante, sabe?
Só de pensar em como ela ficará triste depois de saber que o amor de sua vida foi estuprado por alguém me deixa com raiva. Tão irritado que abrirei muitos processos contra você e buscarei justiça. Então você tem um amante, hein? Ember sorriu e então, ela questionou. Por que você não pensou nesse amante quando estava acumulando tantos favores para me foder? Então você sabia. Nux sorriu. É muito difícil não saber quando você deixa tantas dicas óbvias, garoto. Você achou que olhar para mim com aqueles olhos desesperados e apaixonados iria esconder isso? Não, na verdade, você estava tentando esconder isso. Ember questionou com uma risada. Nux riu também. Então de repente, Ember selou os lábios. Os olhos de Nux se arregalaram de surpresa e ele não conseguiu reagir a tempo. Os lábios de Ember continuaram a tocar os dele. No entanto, quando ele saiu de seu devaneio e realmente conseguiu desfrutar de seus doces lábios, Ember quebrou o beijo. Rapaz, você é bonito, você é inteligente, você é forte, você é confiável e é engenhoso. Você é um grande homem, porém, você tem um defeito. O que é? Nux questionou. Você não é direto o suficiente. Ember respondeu. Nux franziu a testa e então Ember explicou. Olhar para mim com aqueles olhos cheios de paixão, fantasiar sobre mim e depois planejar como colocar as mãos em mim de longe é passivo demais. Seja um guerreiro, garoto. Se você quer alguma coisa, peça. Você não precisa de nenhum favor ou algo assim. Se você quiser passar uma noite comigo, tenha coragem de vir e pedir. É assim que um guerreiro faz as coisas. Ember explicou e então, uma aura selvagem foi liberada de seu corpo. Mas não se preocupe, eu vou te mostrar o caminho dos guerreiros, hein? Ótimo. Detalhe. Esteja preparada, garoto. Supreme Iron System capítulo 332 Não consigo dominá-lo? Esteja preparada, garoto. Ember falou com um sorriso selvagem e louco no rosto. E como se tivesse sido influenciado por ela, um grande sorriso apareceu no rosto de Nux também. Ember pediu satisfação e então selou os lábios de Nux novamente. Desta vez, porém, Nux não se perdeu em nenhum outro lugar. Desta vez, ele apreciou seus lábios doces e mácios o máximo que poderia. Ela ainda estava agarrando as mãos dele acima de sua cabeça, portanto, Nux não conseguiu se mover muito. Porém, Nux não se importou. Ele continuou a chupar os lábios de Ember avidamente e os dois trocaram um beijo extremamente obsceno. 3 minutos depois, Ember finalmente interrompeu o beijo e olhou para Nux com um sorriso no rosto. Nux entregou de volta e de repente Ember mordeu os lábios. O irmão mais novo de Nux se contraiu novamente. Agora, Nux estava duro como uma rocha e tudo o que ele queria era ficar para trás de Ember e enfiar seu pau dentro de sua caverna proibida. No entanto, ele não era o único no controle agora. Ember era quem tinha o controle. Ember transmitiu sedutoramente e murmurou. Agora fique aí como um bom menino que você é, certo? Não se preocupe, recompensas serão dadas se você ouvir o que eu digo, entendeu? Sim, Sr. Ember. Nux assentiu com um olhar obediente no rosto. Ele queria atacar, no entanto, seu sádico interior queria ver até onde essa mulher iria. Ao vê-lo agitado tão obedientemente, Ember sorriu contente e então tirou o rosto dele e sentou-se. Suas mãos então se moveram em direção ao membro de Nux que estava sendo esperado duro agora. Ela queria rir desse garotinho. Fiel à sua natureza direta, Ember removeu diretamente as calças de Nux sem qualquer provocação. Então, ela baixou a roupa íntima e logo, uma pressa de 20 centímetros saiu de seus limites e quase bateu no rosto de Ember com seu corpo. Os olhos de Ember se arregalaram de surpresa. No entanto, no instante seguinte, sua expressão voltou ao normal. Porém, esse instante não escapou à observação aguçada de Nux que olhou para Ember com um pequeno sorriso no rosto. Ember estava irritado como se fosse ousada e destemida. No entanto, Nux conhecia a realidade. Na verdade, este guerreiro ousado e destemido era virgem. Esta foi provavelmente a primeira vez que ela esteve tão perto de um homem. Portanto, a sádica Nux ficou animada para ver por quanto tempo ela agirá como uma mulher forte na frente dele. Alheia aos seus pensamentos, Ember continuou seu pequeno ato enquanto continuava a olhar para a presa à sua frente. Então, sua mão se moveu e ela agarrou gentilmente o irmão mais novo de Nux. O corpo de Nux se contraiu um pouco. Essa ocorrência foi suficiente para Ember saber que o que ela estava fazendo era certo.
Ela se virou para Nux e transmitiu: bom trabalho em seguir minhas ordens. Agora vamos começar com suas recompensas, certo? Dizendo isso, a mão de Ember se moveu. Ela continuou a mover a mão enquanto olhava para as expressões faciais de Nux e logo descobriu a quantidade certa de força que deveria usar. Hugo. E logo, Nux gemeu de prazer. O movimento de Ember pode ser experimentado, mas pela forma como ela estava olhando para ele sentiu uma estranha sensação de prazer por todo o corpo. Combinado com aquelas mãos ásperas que resistiram devido aos anos de treinamento, segurar seu pau era estranhamente esmagador e dobrava o prazer que ele sentia. Ao ouvir o gemido de Nux, um olhar satisfeito apareceu no rosto de Ember e então ela aumentou sua velocidade. Nux moveu seu corpo de forma normal para lidar com o prazer arrependido e vendo isso, o sorriso de Ember se alagou. Agora, garoto, se você está prestes a ceder ao prazer e liberar alguma coisa, é melhor eu avisar antes de fazer isso, certo? Dizendo isso, Ember diminuiu a velocidade antes de aumentá-la novamente. Hugo. Outro gemido de prazer escapou da boca de Nux. Esse gemido motivou Ember ainda mais e ela colocou seu coração e a alma para dar uma punheta em Nux. Uma vez que seus movimentos se tornaram mais ásperos, Nux pôde ver a imagem clara de seus belos seios movendo-se para cima e para continuamente baixo. Esta visão despertou ainda mais e diferentes fantasias começaram a brincar na mente indecente de Nux. O prazer continua a acumular. Nux continua a gemer de prazer e logo, ele borrifou leite no vestido de Ember. WW Ember gaguejou. Chocado demais para dizer qualquer coisa. Ela não podia acreditar que estava coberto com algo assim. O que diabos estava acontecendo? Como isso aconteceu? Nux, porém, parecia muito satisfeito com seu trabalho. Ver aquele guerreiro feroz e o líder que liderou cerca de 60.000 soldados na guerra, sendo coberto de porra assim, o encheu de imenso orgulho. Ele queimou essa visão em sua memória e aproveitou cada momento. Ember, no entanto, não gostou disso. Eu não disse para me informar antes de gozar? Ela questionou enquanto estreitava os olhos. Você fez. Nux concordou. Então por que você não atingiu minha ordem? Porque eu não queria. Nux respondeu com um sorriso brincalhão no rosto. Ember franziu a testa. E vendo essa realidade, o sorriso de Nux se alagou. Isso é suficiente. Não consigo mais me controlar. Com esse pensamento em mente, Nux começou. General Ember, você já ouviu algum caso em que a vítima era um verdadeiro caçador? A carranca de Ember se aprofundou. O que você está falando? Ela questionou. General Ember, você me disse para ser direto, correto? Nux questionou de volta e antes que o já confuso Ember pudesse reagir, ele se moveu. No próximo segundo, a posição invertida. Agora, quem estava no topo do outro não era Ember, mas sim Nux. Ember não conseguiu acreditar no quão ridiculamente rápido isso aconteceu e não conseguiu reagir a tempo. Neste momento, Nux prendeu as mãos no topo da cabeça, assim como ela fez com ele. Ember tentou e logo os olhos de Ember se arregalaram de surpresa novamente. Eu sou incapaz de dominá-lo. Vamos estudar mais de perto o caso da vítima se tornar o caçador, certo? Um pequeno sorriso diabólico apareceu no rosto de Nux e ele rasgou o fino vestido preto que Ember estava usando. Supreme Iron System capítulo 333. Devemos passar para a parte final agora. Rasgou o fino vestido preto que Ember estava usando. Ember não conseguiu acreditar no que aconteceu. No entanto, antes mesmo que ela pudesse reagir ou dizer qualquer coisa, Nux selou os lábios. No instante seguinte, toda a resistência que Ember demonstrou desapareceu e ela fechou os olhos. Nux revelado e contínuo, desta vez, porém, não foi um beijo normal e inexperiente. Desta vez, Nux enfiou a língua dentro da boca dela e provou cada canto dela. Com a mão livre, Nux rapidamente tirou a camisa e então, seus corpos nus se tocaram enquanto os dois trocavam um beijo sedutor. 2 minutos depois, Nux interrompeu o beijo e então, os dois se separaram com uma fina camada prateada de saliva unindo suas bocas. Nux lambeu os lábios, quebrando a saliva, olhou então nos lindos olhos vermelhos de Ember e brilhou. Como foi? Quero dizer, seu primeiro beijo de verdade. Ember, que ainda estava chocada com tudo que estava apostando, finalmente saiu do seu devaneio e questionou com uma expressão extremamente confusa no rosto. O que você está fazendo?
Nux olhou para o rosto confuso de Ember e seu sorriso se alagou. Brincando de caçador. Dizendo isso, Nux moveu a cabeça até o peito dela e com os dentes retirados para baixo o sutiã preto de Ember, revelando seus montes grandes, macios e carnudos com uma cereja rosa claro no topo. O rosto de Ember ficou vermelho enquanto Nux apreciava a visão daqueles preciosos montes balançando no topo de seu peito. Nux moveu a cabeça novamente, começando com um leve beijo nos lábios de Ember. Ele desceu, beijou seu queixo, depois sua nuca, depois continuou a descer e logo, seus lábios apareceram na frente dos mamilos rosa claro de Ember. Ember, que estava vendo tudo tão de perto, podia sentir seu coração batendo rápido. Então, ela notou um pequeno sorriso no rosto de Nux antes que ele, lambeu seu mamilo e, sem saber, um gemido vazou de sua boca. Nux não parou por aí e continuou a lamber seus mamilos enquanto comia o prato mais delicioso do mundo. Ele então enterrou o rosto dentro do peito amplo dela, sentindo aqueles seios macios por todo o rosto e ao mesmo tempo, ouvindo os corações cardíacos acelerados. Enquanto Nux continuava nessa posição estranha, Ember sentia uma excitação estranha dentro de seus canais. Ela tentou mover o corpo, porém, com as mãos presas sobre a cabeça, não havia muito que pudesse fazer. Mais uma vez, ela ficou surpresa com o quão forte era o aperto de Nux. Ela queria perguntar a ele sobre isso, porém, agora, lidar com aquela estranha situação era mais importante para ela. Como a parte superior do corpo não estava restrita, Ember decidiu mover a parte inferior do corpo. Esfregando as coxas uma na outra, Ember tentou se livrar daquela ocasião, porém, enquanto movia as pernas desse jeito, sua coxa esquerda tocou em algo. Algo duro e quente. Com Nux deitando a cabeça em seus seios e bloqueando sua visão, Ember não conseguiu ver o que era. No entanto, o calor e o tamanho familiar rapidamente o denunciaram. E ele está duro de novo. Seu coração acelerou e, como se reagisse a isso, a outra mão de Nux se moveu e desceu em direção à irmã mais nova de Ember. Nux sabia que Ember não conseguia ver nada, portanto, fez questão de tocar cada parte do corpo dela com os dedos suave e lentamente para que ela soubesse o que aconteceria com ela. Badump badump badump. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux depois de ouvir o aumento dos corações cardíacos de Ember. Seus esforços estavam valendo a pena. Suas mãos então deslizaram para dentro da calcinha de Ember e, em outro gemido escapou da boca de Ember. Droga, ela não é um pouco sensível demais? Eu nem toquei nela direito ainda. Nux se disse interiormente com um momento arrependido. Agarrou diretamente o clitóris de Ember. Ah! Ember gemeu alto. Ao ouvir aquele gemido alto, o corpo de Nux começou a doer. Veias saltaram no corpo de seu irmão mais novo. Porém, ele apenas colocou-o em cima da coxa macia e quente de Ember e inseriu o dedo dentro do corpo de Ember. Ah! Ember gemeu e então, a exploração começou. Ember era muito mais sensível que o normal. Seu corpo reagia a cada pequeno movimento dele. Portanto, encontrar seus pontos fracos era uma tarefa simples. Depois que Nux anotou todos os pontos especiais em torno de sua entrada em sua mente, seu dedo médio entrou na caverna de Ember também. Logo, os dois dedos começaram a atacar loucamente aqueles pontos especiais. Ao mesmo tempo, o inquérito de Nux provocou e atacou o clitóris de Ember e Ember. Ela gemeu alto e moveu seu corpo de uma forma estranha para lidar com esse prazer intenso que estava atacando seu corpo. O que? O que é isso? Ela se disse em sua cabeça. Por que é tão bom? Algo assim nunca aconteceu quando eu fiz isso comigo mesmo. É-se tão bom. Ember gemeu e gemeu continuamente. Ela acreditava que este era o ápice do prazer que um corpo humano é capaz de sentir. Ela finalmente atingiu o zênite. E como se fosse contra essa afirmação, o rosto de Nux, que estava apenas deitado em cima de seus seios mácios, se mexeu e ele começou a chupar seus mamilos com força, aumentando o prazer que ela estava sentindo. Nux continuou a atacar o corpo de Ember enquanto, ao mesmo tempo, pressionava seu eixo sobre ela com força e continuava a esfregá-lo contra ele. De repente, ele viu as paredes de Ember se movendo estranhamente. Ele rapidamente percebeu que ela estava prestes a gozar. Portanto, para dar a ela a melhor experiência possível, ele aumentou a velocidade com que seus dedos se moviam. Fora de sua caverna, ele usou o pesquisa para pressionar seu clitóris e ao mesmo tempo, ele mordeu seu mamilo. Com um gemido muito alto,
Ember clamou no ar e, esguicho ela veio e, esguicho 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 continue a ter mais alguns orgasmos menores depois do principal. Nux olhou para o rosto dela que expressava pura felicidade e sua arma se contraiu. Vamos para a parte final agora. Nux questionou com um sorriso malicioso no rosto. Supreme Arengon System capítulo 334 A noite ainda não acabou. Veterinário. Riad. Vamos para a parte final agora. Nux questionou com um sorriso malicioso no rosto. Parte final. Ember, que ainda estava perdida em seu próprio mundo, questionou com uma voz estranha. Nux transmitiu. Ninguém acreditaria que ela era Ember Windstar se vissem assim. Seus seios brancos e leitosos subiam e desciam enquanto ela respirava pesadamente, gotas de suor escorrendo de sua testa como se ela tivesse lutado muito, o rubor vermelho profundo em seu rosto, batimentos cardíacos acelerados e aqueles olhos vermelhos enevoados. Ela não combinava em nada com aquela vibração, dominante e selvagem General Ember Windstar. E vendo essa visão, o lado sádico de Nux o incentivou a ver mais. Nux então colocou seu pau duro bem na frente de sua entrada e vendo isso, Ember finalmente saiu de seu devaneio. O que você está fazendo? Ela questionou com uma voz cansada e um olhar suave em pânico no rosto. Concluindo a caçada. Nux respondeu com um sorriso brincalhão e, com apenas um grande impulso, ele entrou em suas entranhas e o gemido mais alto de Ember até agora foi ouvido, suas costas arqueadas e ela moveu as pernas em volta da cintura de Nux como se tivesse medo de que ele fugisse. A mistura de dor e prazer assaltou seu corpo e seu sangue vazou de sua boceta. Nux, por outro lado, estava nas nuvens agora. As entradas de Ember eram macias e quentes, suas paredes rastejavam ao redor de seu irmão mais novo, massageando e tentando engolir cada parte dele. Essa abertura incrível. Nux gostou muito. Nux então espero que a expressão de Ember volte ao normal. E só depois de ter certeza de que ela estava bem é que ele finalmente se moveu novamente. Desta vez, porém, ele se moveu o mais lentamente possível. De repente, Ember agarrou suas mãos e deixou seu rosto na direção dela. Com os rostos perigosamente próximos um do outro, Ember sussurrou, eu não sou fraco. Você não precisa ser tão cuidadoso. Algo assim nem dói. Ember entendeu que Nux estava tentando fazer, e embora ela estivesse grata por ele estar pensando no bem-estar dela, naquele momento não era isso que ela queria. Comece já com a parte boa. Ember exclamou. Nux olhou para ela e piscou algumas vezes. Bem, isso foi surpreendente. Porém, desde que recebeu o sinal verde, um grande sorriso apareceu em seu rosto. Eu não sabia que você era um grande pervertido, General Ember. Nux brincou. Ember, no entanto, apenas fechou os olhos. O que você disse? Desculpe, caiu no sono. Ember murmurou sem abrir os olhos e ao ouvir essas palavras, o rosto de Nux se contorceu de aborrecimento. Agora você conseguiu. Então, Nux rapidamente retire sua vara perto da abertura e então, ele perfurou seu pau dentro da boceta dela novamente. Ember gemeu alto e ao mesmo tempo apertou o abraço no pescoço de Nux. Desta vez, Nux não se importou com nada e moveu seu pau para trás e então, ele o perfurou dentro de novo e de novo e de novo. Quanto mais ele perfurava, mais alto Ember gemia e logo seu aperto no pescoço de Nux ficou mais fraco. Ela estava perdendo todas as suas forças. Solavancos e mais solavancos de prazer atacaram seu corpo, tornando-o mais entorpecido e, eventualmente, mais fraco. A sua mente já estava num estado de branco neste momento e tudo o que conseguia pensar era em combinar os seus gemidos com a perfuração de Nux. Sim, isso era tudo que o general de um exército incrível estava pensando agora. No entanto, Nux ainda não havia previsto. Sentindo que não bastava, Nux agarrou a perna esquerda de Ember e colocou-a em seu ombro. Então, ele se abaixou, a perna de Ember se moveu com ele e continuou a se esticar cada vez mais. Sua caverna também foi aberta e logo, Nux perfurou sua vara ainda mais fundo. Os olhos de Ember se arregalaram quando uma onda gigante de prazer assaltou sua mente. Ela se sentiu como se a vara de Nux tivesse tocado algo que não deveria. Nux, no entanto, não se importou e continuou a enfiar a vara dentro do corpo de Ember. Desta vez, suas mãos também não ficaram paradas. Ele agarrou suavemente os seios de Ember e então,
Começou a acariciar suavemente aquela montanha enquanto brincava com aquele lindo pico com os dedos. Pá pá pá. Ah, ah. As batidas continuaram. Os filhos de carne encontrando carne e os gemidos de Ember ecoaram dentro da tenda. Nux, por outro lado, estava tentando ao máximo não gemer e continuava brincando com o corpo de Ember. Logo, o interior de Ember se abriu. Nux rapidamente percebeu o que estava para acontecer e para tornar tudo muito mais prazeroso, pensado em um pequeno plano. Logo, uma névoa negra saiu de seu corpo e então se moveu em direção aos olhos de Ember, tirando sua visão. A mão dele desceu até a entrada dela, sua boca se levantou das orelhas de Ember e então com a outra mão ele continuou a brincar com os seios dela. Então de repente, Ang! Ele usou todas as armas ao mesmo tempo. Ele mordeu o lóbulo da orelha dela, beliscou o mamilo, pressionou o clitóris e perfurou dentro dela com todo o poder que tinha. Ember, que foi atacada pelas ondas de prazer de todo o seu corpo, não aguentou e gemeu alto. Suas paredes se apertaram a um ponto insuportável e ela, esguicho 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 veio sem parar. Por outro lado, Nux também não estava melhor. Conforme a caverna de Ember se apertava, o prazer que ele sentiu aumentou em múltiplas dobras e, Hugo, estou gozando. Seu pênis liberou sua carga dentro do corpo de Ember. Seu leite se misturou ao suco de Ember e um cheiro estranho se manteve dentro da tenda. Nux e Ember, porém, não se importaram. No momento, eles apenas apoiaram o corpo um no outro e respiraram pesadamente. Ah! 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 Então. Ah! Como foi? Sua. Ah! Primeira vez. Nux questionou com o suor escorrendo pela testa enquanto estava deitado em cima do corpo macio de Ember. Ele então olhou para Ember, esperando por sua resposta e logo viu um pequeno sorriso no rosto de Ember. Ah! 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 Nós. Ah! A noite ainda não acabou. Certo. Ao ouvir essa resposta, um grande sorriso apareceu no rosto de Nux. Claro que não. O pequeno Nux cantou-se novamente. Supreme Arengon System capítulo 335 O vencedor leva tudo, garoto. Estou gozando de novo. Nux gemeu de prazer enquanto pintava novamente o interior de Ember de branco com seu leite. Porém, desta vez, Ember, que gemia o mais alto possível há algumas rodadas, não soltou nenhuma voz. Ela estava cansada demais para fazer isso. Até abrir a boca e gemer era um trabalho cansativo para ela agora. Ela teve orgasmos muitas vezes esta noite. No entanto, esses orgasmos não foram os únicos, foram acompanhados por orgasmos menores incontáveis. Neste momento, seu corpo estava tão entorpecido que ela não conseguia nem mover um músculo. Porém, ao mesmo tempo, seu corpo estava tão sensível que mesmo um pequeno toque enviaria uma onda de prazer ao seu corpo. Foi uma sensação estranhamente boa e Ember sentiu que ficaria vicada nisso. Esguicho com Nux empurrando sua vara dentro dela com grande força e depois disparando seu leite dentro dela. O interior já sensível de Ember reagiu e, ela veio de novo. Então, o corpo de Nux caiu em cima do Ember. Ele beijou levemente suas bochechas e rolou ao lado dela. Ah! 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 Os dois respiram fundo. Então, Nux sentiu uma energia estranha, mas familiar, entrando em seu corpo. Nux sabia que havia subido de nível, porém, não se preocupava em olhar seu status. Afinal, as informações em seu status mudariam muito em breve. Não fazia sentido olhar para elas de novo e de novo. Que aqui pensando nisso, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux. Então, ele moveu seu corpo em direção a Ember e agarrou por trás. Sua mão naturalmente agarrou seu seio firme enquanto a outra mão massageava seu abdômen bem tonificado. Sentindo seu toque, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Ember e com toda a força que tinha, ela moveu a mão cansada e colocou em cima da mão de Nux que massageava seu abdômen. Isso foi incrível. Ela sussurrou suavemente. De fato. Nux encontrado com a cabeça e então continuou. Nunca pensei que estaria nesta posição tão cedo. Ember sinceramente, então eu estava certo, você estava de olho em mim. Confie em mim, Ember. Cada homem presente aqui neste acampamento do exército está de olho em você. Você é quente demais para ser ignorado. Um corpo pecaminoso que excitaria até mesmo um eunuco combinado com aquela atitude impetuosa, selvagem e dominante. Não há como alguém resistir a você. Você é uma existência trapaceira. Você com certeza tem uma língua doce, garoto. Ao ouvi-lo elogiá-la daquele jeito,
O rosto de Ember ficou um pouco vermelho, porém, como ele estava abraçando por trás, Nux não conseguiu ver aquela bela visão. Acredite em mim, estas não são apenas palavras vazias. Nux murmurou e então um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. No entanto, você estava errado sobre uma coisa. Sobre o quê? Ember questionou. Por favor, não estou trabalhando tanto para acumular isso porque queria transar com você. Sua suposição estava errada. Nux revelou e os olhos de Ember se arregalaram de surpresa. Se ela tivesse mais energia, ela teria se virado e olhado para Nux com uma expressão chocada no rosto. Eu entreguei minha virgindade sem motivo algum? Esta pergunta surgiu em sua mente. Porém, antes que ela pudesse pensar mais, o abraço de Nux apertando seu corpo cansado, ela poderia sentir a boca de Nux chegando perto de seus ouvidos e por algum motivo, uma onda sutil de prazer foi liberada dentro de seu corpo. Então, Nux começou, veja, se eu apenas quisesse passar uma noite com você, eu teria questionado isso na primeira vez que salvei seu exército. Como você disse, como um guerreiro, eu teria sido direto em minha abordagem e teria perguntado diretamente a você. Eu não teria esperado tanto tempo. Nux murmurou e então seu sorriso se alagou. No entanto, você vê, eu sou um caso especial. Caso especial? Ember franziu a testa. Nux então se mudou ainda mais de Ember, abriu seu abraço em torno dela e colocou seu pau meio ereto entre suas coxas macias. Então, ele mordeu seu lóbulo da orelha e beijou sua nuca. Veja, eu tenho um problema estranho, eu não sabia disso antes, porém, depois de passar tanto tempo com Tira e minhas outras mulheres, finalmente tenho certeza disso. Eu não apenas faço sexo com uma mulher e supero isso. Há um demônio ganancioso vivendo dentro de mim. Uma vez que passa uma noite com uma mulher, quero que ela seja minha e somente minha. Então, os olhos dourados de Nux ficaram escuros, não vou permitir que eles se afastem de mim. Portanto, a mão de Nux então desceu de seu abdômen e alcançou sua boceta. O que eu queria não era apenas um simples caso de uma noite. Eu queria o Emberwind estar completo só para mim. Então, Nux gentilmente agarrou a irmã mais nova de Ember e, em um pequeno gemido escapou da boca de Ember. No momento, seu rosto estava completamente vermelho, porém, como uma mulher forte, Ember ainda queria se defender. Você achou que acumular favores seria o suficiente para ter Emberwind estar só para você? Claro que não. Como a mulher que eu estava de olho poderia ser tão mesquinha? Eu sabia que não importa quantas vezes eu salve a sua vida ou a de seus soldados, não seria suficiente para conseguir o que eu queria. Portanto, mudei meus planos. Em vez de obter o Emberwind Star, o que eu queria era a maneira de obter o Emberwind Star. Ao ouvir essa resposta, um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Ember. Então ela falou, eu gosto de você, garoto. Você não precisa acumular mais favores, eu lhe darei o que você quer agora mesmo. Desde os tempos antigos, só existe uma maneira de conseguir o que deseja, alaúde por isso. Obter Emberwind Star sozinho é simples, derrote Emberwind Star em um duelo e você exigirá o que quiser. Posso receber Emberwind Star como recompensa também? Nux questionou com um sorriso. De repente, Ember sorriu descontroladamente e uma aura feroz foi liberada de seu corpo. O vencedor leva tudo, garoto. Supreme Arengon System capítulo 336. Ela é demais. De repente, Ember sorriu descontroladamente e uma aura feroz foi liberada de seu corpo. O vencedor leva tudo, garoto. O vencedor leva tudo, hein? Uma aura, que dominou a aura de Ember, foi liberada de seu corpo então, e um sorriso selvagem apareceu no rosto de Nux. Tudo bem então, Emberwind Star, eu, Nux Lander, desafio você para um duelo. Aceite isso, apenas se você estiver disposto a ser meu pelo resto da sua vida. Uma expressão apareceu no rosto de Ember. Tem certeza que quer fazer isso agora? Com o seu talento, é apenas uma questão de tempo até que você se torne um cultivador King Stage. Não será tarde demais para me desafiar até lá. Tenha em mente que eu, como guerreiro, não vou pegar leve com você, não importa o que aconteça. Nux balançou a cabeça. Não, agora que vejo o caminho bem na minha frente, não posso esperar muito. Sou um homem impaciente. Nux então mudou a boca dos ouvidos de Ember e sussurrou. Eu quero que você seja meu o mais rápido possível. Desta vez, porém, Ember não corou nem sentiu qualquer tipo de prazer. Mesmo que sentisse,
Ela não declarou isso em seu rosto. Em vez de prazer, havia uma carranca no rosto dela. Você parece bastante confiante de que vencerá contra mim. Ember estreitou os olhos. Com a ideia de conquistar você em mente, estou muito motivado. A motivação não é útil na batalha contra o poder absoluto. Nux riu. Eu não vou me conter. O rosto de Ember ficou solene. Quanto tempo você precisa? Sem perder mais tempo com pequenas conversas, Ember questionou. O mais breve possível. Estou pronto, mesmo que seja agora. Eu quero que você seja M amanhã à tarde. Você deve estar cansado agora. Descanse bem. Encontro você amanhã à noite. Ember murmurou e então se clamou. Ou ela está preparada. Nux, no entanto, agarrou-a por trás e apertou-a no abraço. Fique comigo ao mesmo tempo. Nux começou a amassar-lhe os seios e a esfregar a sua pila no seu lábio macio empinado. Um pequeno rubor apareceu no rosto de Ember. Desta vez, porém, seu orgulho como guerreira estava em jogo. Portanto, ela ficou contra o prazer que estava sentindo e mesmo cansada, se forçou a se levantar e então olhou para Nux com uma expressão solene no rosto. Esteja preparada para a batalha. Então, ela vestiu suas roupas e se virou. Ela fugiu. Depois que Ember saiu de sua tenda, um grande e largo sorriso apareceu no rosto de Nux. Ela é demais. Nux pensou interiormente. Então, colocou a mão no peito e sentiu seu coração que batia tão rápido que parecia que iria morrer. Ela é demais. Eu farei aquele general selvagem meu. Nux praguejou em seu coração e seu sorriso se alargou ainda mais. Ele estava realmente gostando dessa perseguição. TSK, olha só esse sorriso no seu rosto. Você está realmente gostando do que está acontecendo, não está? Nux finalmente saiu do seu devaneio. Então se virou para Tira, que estava olhando para ele com uma expressão extremamente ciumenta no rosto. TSK, olhe para você, então. Você gostou de nos espiar? Nux questionou com uma expressão brincalhona no rosto. Foi bom, mas ainda sinto que você e eu parecíamos melhores juntos em comparação com Ember e você. Tira sorriu. Nux riu também. O tempo passou e logo chegou a hora da batalha. Assistente-geral Nux. E logo, Nux ouviu uma voz. Um grande sorriso apareceu em seu rosto e ele saiu da tenda. Assistente-general Nux, General Embleve-me lá. Nux tentou impacientemente. Sim, senhor. O soldado saudou e então se virou. Nux acertou o soldado e logo apareceu na frente do quarto de Ember. O general está esperando por você dentro do quarto dela. O soldado murmurou. Nux concordou e então entrou na sala. Você está insuportavelmente lindo, General Ember. Nux falou ao olhar para o general que usava seu casaco normal. Desta vez, porém, seu cabelo estava amarrado em um pônei e havia uma espada vermelha dourada em sua mão. Não se preocupe, não vou pegar leve com você. Ember respondeu com um olhar solene no rosto. Nux apenas convidei e questionei. Onde estamos lutando? Eu vou. Ember murmurou e então ela se virou. Ember então saiu da sala pela porta dos fundos e começou a correr em uma determinada direção. Nux a melhoria sem problemas e logo os dois apareceram em frente a um campo plano. Esta será a nossa arena de batalha. Finalmente está começando, hein? Nux murmurou enquanto olhava para Ember, que apontava a espada para ele. Espero que você esteja preparado para a derrota. Ember falou. Nux apenas pediu e sua espada apareceu em sua mão. Ember tomou isso como sua aprovação e então, ela estava ausente. Nux se virou e viu que ela já estava atrás dele. Com sua espada coberta de chamas, ela atacou. Clank, a espada dele se chocou. Nux então pulou para trás, porém, logo, Windblades foram baleados contra ele. Nux pulou para o lado e desviou, porém, como se seus movimentos já fossem previstos pelo adversário, uma bola de fogo apareceu bem na sua frente. Nux cortou sua espada e a bola de fogo se chocaram e logo, estronda uma bola de fogo explodiu. Ember Windstar, general da dinastia Woods, apesar de não ser uma cultivadora do Peking Stage, ela ainda foi considerada uma das mais fortes cultivadoras do King Stage do mundo e a razão para isso foi sua dupla afinidade. O elemento vento que aumenta significativamente a velocidade, e o fogo que aumenta o poder. Essa mulher tinha camadas com os dois. Isso combinado com o quão inteligente ela usa seus dois elementos a seu favor,
Seu senso de batalha e consciência circundante. Ela era uma oponente assustadora de se lutar. Supreme Arengon System capítulo 337 de agora em diante. Você é meu. Ela era uma oponente assustadora de se lutar. No entanto, isso só é verdade para um cultivador normal. Na frente de um monstro como Nux, as coisas eram diferentes. A fumaça que se deixou pela área após a explosão se dissipou e Ember estreitou os olhos enquanto olhava para a cena à sua frente com um olhar solene no rosto. Elemento água. Ela murmurou ao notar Nux parado na frente dela. Todo o seu corpo estava coberto por uma camada de escudo de água que tinha rachaduras por toda parte. Porém, Nux, que estava protegido pelo escudo, estava completamente bem. Esse foi um uso preciso do escudo de água. Parece que você praticou bem e tem um bom controle sobre o seu elemento. Bom. Ember elogiou honestamente e Nux riu. Então ele apontou sua espada para Ember. Sua pose era bem parecida com a de Ember. Pensando que ele estava provocando ela, Ember estreitou os olhos e decidiu agir novamente. Porém, de repente, Nux ausente. Clank. Ele então apareceu bem na frente de Ember e golpeou ela com sua espada. Ela bloqueou seu ataque com sua espada, porém, desta vez, Nux era quem a estava dominando. Ember franziu a testa, porém, como ela estava na batalha, ela não teve muito tempo para pensar e analisar isso. Portanto, ela fez o que era necessário e pulou para trás. Uau, uau, uau. Ao mesmo tempo, ela também atirou alguns Windblades em Nux para distraí-lo. As lâminas de vento não eram tão fortes quanto as bolas de fogo, no entanto, eram mais rápidas, e esquivar-se de uma delas em uma batalha era problemática. O plano de Ember era simples. Ela queria que Nux parasse ali e bloqueasse todas as Windblades, e enquanto ele fizesse isso, ela recuperaria o equilíbrio e se prepararia para seu próximo ataque. Desta vez, no entanto, as coisas não correram como ela planejou e as próximas ações de Nux surpreenderam Ember profundamente. Uau, uau, uau. Windblades se formaram atrás de Nux e logo foram atirados em direção aos Windblades feitos por Ember e os Windblades opostos se cancelaram perfeitamente. Elementos W vento. Ele também tem camadas com dois elementos. Ember veja. No entanto, este foi apenas o começo. Nux então apareceu na frente dela e atacou. Clank. Suas espadas se chocaram e Ember saltaram para trás novamente. Porém, enquanto ela saltava para trás, ela vê que o chão atrás dela havia se transformado em pontas afiadas. Os olhos de Ember se arregalaram de surpresa. Elemento terra. Ela não conseguiu acreditar no que estava vendo. Então, ela transferiu o peso do corpo para outra perna e evitou essa situação com apenas uma pequena marca no sapato. No entanto, assim que pousou no chão, senti que a temperatura ao seu redor mudou. Ela então olhou na frente dela e seus olhos se arregalaram de horror. Uma grande onda de fogo estava se movendo em direção a ela. E ela não tinha como se defender disso. No final, Ember só conseguiu se abraçar pelo impacto e balançar a espada em direção às chamas que vieram em sua direção. Acabou. Uma explosão soou. O corpo de Ember voou para trás e caiu no chão. Ela estava ferida. Sua armadura estava queimada e desmoronando. Suas roupas atrás da armadura também queimadas. Até sua pele branca tinha algumas marcas. Pode-se dizer que a sua condição era ruim, porém, ela ainda não havia terminado. Ela ainda tinha o que era preciso para vencer essa luta. Portanto, Ember se moveu e depois se clamou. Ou então ela queria. No entanto, antes que ela pudesse, uma espada foi colocada em seu pescoço. Ember então olhou para o homem que estava bem atrás de sua cabeça. Esse foi o meu ataque de área ampla mais forte. Fire Slash. Legal, certo? Nux questionou com um pequeno sorriso no rosto e logo Ember vê algo. Fogo. Elemento fogo também. Água, vento, terra e fogo. Você tem camada com todos os 4 elementos. Nux riu. Eu faço. Ember, no entanto, não conseguiu digerir isso. Sei como isso é possível. Pessoas com camada com 2 elementos ao mesmo tempo são raras. Nunca ouvi falar de alguém que tenha camada com 3. Como você tem camada com todos esses 4 elementos. Eu sou um caso especial. O sorriso de Nux se alargou e então ele continuou. Bem, uma pessoa normal não pode ter o Ember Windstar só para si agora, pode? Ember ficou em silêncio e logo viu outra coisa. Ela perdeu. Ela perdeu uma batalha contra um cultivador Expert Stage. E como se confirmasse esse fato, Nux transmitiu. Ember Windstar,
A espada do oponente está em seu pescoço. Você aceita sua derrota? Com um olhar amargo no rosto, Ember respondeu, eu faço. Nux continuou com o mesmo sorriso. O vencedor leva tudo. De acordo com esta declaração, eu, o vencedor do duelo, posso exigir o que quiser, correto? Sim, está correto. Ember respondeu com uma expressão perdida no rosto. Ela ainda não conseguiu aceitar sua derrota e, em sua mente, estava repetindo a batalha e tentando encontrar maneiras de vencer. No entanto, as próximas ações de Nux a tiraram de seu devaneio. Ele puxou a espada do pescoço dela, guardou-a dentro do anel de armazenamento e estendeu as mãos na direção dela. Ember pegou a mão e Nux a suspendeu para cima. Então, uma poção de cura apareceu na mão de Nux. Ele então olhou para Ember e seu sorriso se alagou. Então, de agora em diante, você, Ember Windstar, será minha e somente minha. Nux bebeu rapidamente a poção de cura então. Ele selou os lábios de Ember, tirando-a de seu devaneio. Ember então bebeu a poção de cura, diretamente da boca de Nux. Assim que a poção terminou, os dois começaram a se beijar e o trocar saliva. A língua de Nux moveu-se descontroladamente e explorou a boca de Ember enquanto suas mãos se moveram em direção à bunda dela e ele a puxava para perto dele. 2 minutos depois, o beijo finalmente terminou, e então, Nux questionou, você aceita isso? Posso negar? Ember questionou com um sorriso brincalhão no rosto. O perdedor não tem o direito de negar a exigência do vencedor. De agora em diante, quer você queira ou não, você é meu. Nux respondeu enquanto seus olhos dourados brilhavam intensamente e então selou os lábios de Ember novamente. Desta vez, Ember também retribuiu e sua língua também se moveu. Suas línguas se chocaram pela supremacia, rolando e lambendo um ao outro. Nux, porém, trapaceou e começou a amassar a bunda de Ember. Um gemido pequeno e abafado escapou da boca de Ember e logo a língua de Nux dominou a partida. Depois de se beijarem por 3 minutos, os dois se separaram e então, Ember sorriu. Você realmente ganhou contra mim, Nux. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Nux. Ouvir a palavra menino repetidas vezes estava ficando irritante. Ele sentiu que a distância entre os dois era muito grande. Talvez Ember tenha entendido isso e mudado a forma de se dirigir a ele. Eu disse que faria isso. Nux assentiu. Você estava tão confiante em sua força ou eu sou fraco demais para você? Ember questionou. Nux não sabia como responder a essa pergunta. No entanto, Ember ainda não havia terminado. E porque você é mais forte que um cultivador expert stage normal. Como você, um cultivador expert stage, foi capaz de me afastar, um cultivador king stage? Isso simplesmente não é possível. Mesmo ter afinidade com todos os 4 elementos não explica isso. Apenas não se preocupe. De repente, Ember ouviu uma voz e uma carranca apareceu em seu rosto. Essa voz. Ela então se virou e viu Tira encostada em uma árvore com uma expressão casual no rosto. Vendo que ela ganhou sua atenção, Tira continuou, não use padrões normais para julgá-lo, ele é diferente. E por que você está aqui? Ember questionou com um olhar confuso no rosto. Vendo aquele olhar, Tira sorriu interiormente. Finalmente posso entrar em contato com você, General Ember. Por que eu não estaria aqui? Como posso perder a cena em que outra mulher se tornaria minha irmã? O rosto de Ember ficou vermelho. Você já sabia disso? Claro que sim. Você acha que meu homem esconderia alguma coisa de mim? Tira sorriu e continuou. Mulher, no momento em que você tentou provocá-lo, seu destino estava selado. TSK, por que você faz parecer que sou uma pessoa má? De repente, Nux bufou. Você é uma pessoa má, Nux. Tira murmurou. Por que você está agindo como se já soubesse que eu perderia essa partida? De repente, Ember questionou. Isso não é óbvio. Como eu já sabia dos resultados, não há como derrotar Nux. Tira respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ember queria questionar, porém, Nux interrompeu. Tira, use sua máscara. Ember, use outro casaco. Este está todo rasgado. Ao dizer isso, Nux usou sua máscara. Ember franziu a testa. Ela então olhou para Nux antes de seus olhos pousarem em Tira. Ela então viu que Tira já havia coberto o rosto com uma máscara e ficou surpresa. Ela então copiou Tira e fez o que Nux disse. Passo então, Ember,
Tyr e Nux ouviram o som de passos. Alguém estava vindo em direção a eles. Supreme Arengon System capítulo 338 e ele chamou nossos soldados de covardes. General Braza. Ó soldado saudou. Por que você está aqui? Eu disse para você não me seguir, certo? Ember questionou com uma carranca no rosto. Ela sabia que os seus soldados não ousariam desobedecer suas ordens, não até que algo que eles não pudessem resolver sozinhos acontecesse. General Ember, Lord Finkelstein está aqui. O soldado relatou e assim que Ember pegou esse nome, seu rosto ficou solene. Finkelstein. Quem é ele? Nux questionou com uma carranca no rosto. Ember não mostra esse tipo de expressão com frequência. Nux tinha certeza de que algo estava errado com esse tal de Finkelstein. Ember virou-se para Nux e respondeu, ele é um homem problemático de se lidar. Como pode haver alguém mais problemático do que eu? O ego de Nux foi ferido. E ao ouvir essas palavras, Ember balançou a cabeça, desamparada. Ela olhou para Tyr em busca de ajuda, porém, a mulher estava ocupada balançando a cabeça, concordando com a afirmação de Nux. Tanto faz, vamos conhecê-lo. No final, Ember apenas balançou a cabeça e desistiu. Ela então se virou para o soldado e experimentou, vamos. Sim, general. Os quatro então deixaram os campos planos e retornaram ao acampamento do exército, onde viram um homem vestindo roupas confortáveis, parado na frente dos três vice-gerais do exército da dinastia Lutz com um olhar arrogante no rosto. Por que ela ainda não está aqui? Ela não respeita a dinastia desta dinastia? O homem questionou com raiva. Não haja como se você fosse a dinastia desta dinastia. Lawrence, um dos vice-gerais, bufou. Vice-general Lawrence, não posso ser a dinastia desta dinastia. No entanto, ainda guarda a mensagem da dinastia, o que significa que, neste momento, representa a própria dinastia. E mesmo que eu não o represente, você não é alguém que possa falar assim comigo. Saiba seu lugar. Finkelstein estreitou os olhos enquanto olhava para Lawrence. Como esperado dos soldados que trabalham sob o comando daquela Ember, eles são todos rudes e inúteis. Finkelstein bufou. Lawrence cerrou os dentes. Ele queria atacar e atacar esse homem parado na sua frente, porém, não conseguiu. Este homem era um cultivador Kingstage, ele era mais forte que ele era elaborado ao general. Claro, Lawrence não estava com medo, porém, se fosse ele quem atacasse primeiro, esse bastardo poderia usar isso como motivo para causar problemas ao general. Isso foi algo que Lawrence não pode aceitar. Portanto, tudo que ele pôde fazer foi cerrar os dentes e ficar em silêncio. Vendo isso, um grande e largo sorriso apareceu no rosto de Finkelstein e ele continuou, rude e inútil, acho que deveria adicionar covarde a essa lista também. Lawrence cerrou o punho com raiva e os outros soldados que os cercavam também se sentiam desconfortáveis. No entanto, eles não precisaram ficar assim por muito tempo. Você acabou de chamar de soldados os soldados que serviram a dinastia do exército da floresta. Ember questionou com um olhar curioso no rosto. Finkelstein virou-se para Ember e fez uma careta. No entanto, ele não tinha nenhuma resposta para a pergunta dela. E vendo isso, Ember inteligente, o que aconteceu? Por que você não está respondendo minha pergunta? Talvez você tenha dito essas palavras por engano. Quer se desculpar por isso? A forma como uma idade subordinada reflete na forma como um líder lida com diferentes situações. Se seus subordinados são facilmente encurralados, isso diz muito sobre você como líder. Os soldados do nosso exército não podem ser inúteis, rudes ou covardes, porém, com você como líder, eles certamente parecem um. Ember estreitou os olhos. Só estou pedindo isso para confirmação, mas, você acabou de me chamar de covarde. Uma aura feroz foi liberada do corpo de Ember. A aura sufocante afetou todos na área e Finkelstein também não foi exceção. Ele deu um passo para trás e não disse nada. Vendo esta cena, Nux, que estava atrás de Ember, riu, e ele chamou nossos soldados de covardes. PFF. Tyr tentou se controlar e riu alto. Vendo isso, o resto dos soldados também foi enviado. E quem é você? Não gostando nem um pouco do comentário de Nux, Finkelstein questionou enquanto estreitamente os olhos de raiva. Por que eu tenho que te responder? Nux questionou. Porque eu sou alguém que pode te matar de olhos fechados. Finkelstein respondeu arrogantemente. Ao ouvir essas palavras, Nux riu.
Oh Deus, estou com muito medo. Mais uma vez, os soldados puderam rir e, desta vez, os vice-gerais reuniram-se para simpatizar com Finkelstein. Afinal, eles estavam na mesma posição que ele há alguns dias. Finkelstein já começou a odiar esse homem na sua frente. Você não é um pouco arrogante demais para alguém que é apenas um cultivador expert estágio? Pelo menos tenho coragem de lutar contra cultivadores que estão no mesmo estágio de cultivo que eu. Nux pediu e uma veia apareceu no testamento de Finkelstein. No final, ele não conseguiu mais se controlar e uma espada apareceu em suas mãos. É isso. Eu já te dei chances suficientes. Ele rugiu de raiva. No entanto, quando estava prestes a correr em direção a Nux, uma espada apareceu na mão de Ember. Vendo isso, Finkelstein fez uma pausa. Ele poderia agir de forma poderosa e grandiosa. No entanto, em seu coração, ele sabia que não era páreo para Ember, embora ambos fossem cultivadores do King Stage. Ele poderia ser capaz de lutar contra ela por um tempo. No entanto, ele sabia que eventualmente perderia. Não é só isso, mas este era o território de Ember. Ele não pode agir de forma imprudente aqui. Mesmo que ele arrase, não há garantia de que outros não o atacarão. Portanto, Finkelstein teve que se conter. Na verdade, ele não precisa se conter. Ele pode não ser capaz de derrotar Ember através de sua força. No entanto, isso não significa que ele não possa usar outros meios. Afinal, ele sempre poderia usar alguns outros meios. Pensando nisso, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Finkelstein. Tanto faz. Não vamos mais falar de coisas inúteis. Estou aqui para algo muito mais importante. Supreme Arengon System capítulo 339. Você ao menos sabe do que está falando. Tanto faz. Não vamos mais falar de coisas inúteis. Estou aqui para algo muito mais importante. Vendo aquele sorriso no rosto de Finkelstein, Nux estreitou os olhos em dúvida. Por alguma razão, ele não gostou nem um pouco daquele sorriso. E como se ela estivesse pensando a mesma coisa, a expressão de Ember também não era boa. O que é? Ela questionou. É a resposta da dinastia à sua carta recente. Finkelstein murmurou com um grande sorriso no rosto e então, o anel em seu dedo brilhou e um envelope com a insígnia de dinastia impressa apareceu em sua mão. Ember e os outros soldados presentes aqui inclinaram a cabeça e colocaram a mão direita no peito. Nux olhou em volta franzindo a testa. Tira então olhou para ele e acenou com a cabeça. Os dois seguiram os outros soldados e inclinaram a cabeça também. Com uma expressão solene no rosto, Finkelstein olhou para Ember e murmurou: o tema desta carta é um pouco delicado, ordene a todos que saiam. Desta vez, Ember também não debateu sobre isso. Ela havia falado sobre o Imperador Stage Cultivator em sua carta anterior. O tema desta carta era de fato um pouco delicado demais para todos os outros ouvirem. Portanto, ela acenou com a cabeça e virou-se para Laurence. Laurence entendeu o que ela queria e se virou. Pessoal, eu seria aquele que treinaria todos vocês hoje. Mostre-me seu espírito. Simar. Os soldados rugiram juntos e então todos seguiram Laurence. Ember então olhou para Nux e concordou. Nux acenou de volta e então ele se viraram. Ember então se virou para Finkelstein e murmurou: eu vou. Finkelstein concordou. Não gosto daquele sorriso no rosto daquele homem. Quando eles estavam saindo, Tyr murmurou. Nux concordou. Eu também não gosto disso. Não se preocupe, não posso ir embora ainda. Instantaneamente, Tyr entendeu o que Nux iria fazer e concordar. Os dois então deixaram a área e quando Nux estava longe o suficiente, ele ativou o seu ocultar e voltou para o quarto de Ember. Lá ele viu Finkelstein abrindo a carta e então começou a lê-la com um largo sorriso no rosto. Para o general Ember tipo inesperado. Recebendo seus relatórios e só tenho um comentário sobre este assunto. Se você não pode mais liderar o exército, diga diretamente, não invente histórias inúteis. O imperador do reino da Terra Sólida fazendo um movimento sozinho. Você acha que é uma piada? Você pode ser mais absurdo. Você sabe mesmo sobre o que você está falando. Você acha que é forte o suficiente para sobreviver ao seu oponente do imperador? Quem você pensa que é? E por que o imperador se moveria por alguém tão insignificante como você? Você acha que ele tem tanto tempo em mãos? Você não consegue calcular os movimentos do inimigo. Seus espiões não conseguem entrar no reino da Terra Sólida.
Você não tem nenhuma informação em mãos e esta situação ruim. Tudo o que você está fazendo é inventar histórias absurdas como essa. Você não quer mais ser geral? Se for esse o caso, você pode se apresentar e dizer na minha cara: tenho opções melhores que certamente podem fazer um trabalho melhor do que você. Ember Windstar, mantenha isso em mente, este é o seu último aviso. Se você inventar algo tão absurdo como isso de novo, ou se não conseguir me mostrar os resultados novamente, tirarei sua posição e entregarei a alguém que realmente merece. Quanto à ajuda que você pediu em relação a este assunto, acredito que não preciso mais dizer nada. Ellinger Woods, a dinastia Woods Finkelstein então se inscreveu na carta respeitosamente e ela se afastou de suas mãos. Então ele olhou para Ember. Sua expressão solene se transformou em um sorriso largo e ele bufou. TSK, pensar que você inventaria algo tão absurdo. Não é à toa que a dinastia está tão zangada. Eu sabia que você não era tão bom, porém, não tinha ideia de que você era tão inútil. Isso é realmente chocante. Ao ouvir essas palavras saindo de sua boca, Ember, que ainda estava um pouco em dúvida, agora teve certeza. Pensando que Finkelstein, um cultivador Kingstage, vindo aqui sozinho apenas para entregar esta mensagem era um absurdo. Ele deve ter outro objetivo em mente. E agora, o objetivo foi revelado. Ele veio aqui carregando esta carta só fez uma coisa. A dinastia estava enviando para fazer uma declaração. O substituto de que a dinasta falava nesta carta era este homem bem na sua frente. O dinastio Finkelstein, os dois estavam juntos nisso. Pensar que você iria tão longe. Ember pensou interiormente, porém, externamente, ela não demonstrou nenhuma outra expressão. Vendo isso, Finkelstein fez beicinho. Ele queria ver o desespero e a desesperança no rosto daquela mulher. Espero que você faça um trabalho melhor da próxima vez, General Ember. Não incomode nosso dinastia com algo tão absurdo e infantil da próxima vez. Você é um cultivador Kingstage maduro. Você deve entender o peso da responsabilidade que está em seus ombros e considerar tudo antes de fazer um movimento. Ele guiou. Claro, ele não estava realmente guiando, ele só queria provocar Ember. Ember, no entanto, não se importou nem um pouco com isso. Agora que você entregou sua carta, acredito que você deveria voltar, afinal você é um homem ocupado, certo? A boca de Finkelstein se contraiu de frustração, porém, no final, ele apenas assentiu. Você me despediu então. Haja o quanto quiser, sua vadia. Eu gostaria de ver sua expressão quando sua posição para tirada de você. Então, você vai me mostrar uma expressão que deseja ver em seu rosto. Um sorriso maligno apareceu no rosto de Finkelstein quando ele saiu do quarto de Ember. Depois que ele saiu, Nux apareceu bem na frente de Ember e questionou com uma cara extremamente alegre. A relação entre vocês e a dinastia é ruim? Supreme Arengon System capítulo 340 Ember Windstar, você confia em mim? A relação entre vocês e a dinastia é ruim? Nux questionou com uma expressão extremamente alegre no rosto. Vendo aquele rosto, Ember franziu a testa. Por que você parece tão feliz depois de ouvir isso? Quero dizer, o rosto de Nux ficou solene e ele questionou. Parece que a relação entre você e a dinasta não é muito saudável, é verdade? O rosto de Ember se contraiu quando ela obteve a rapidez com que a expressão de Nux mudou. Porém, no final, ela apenas balançou a cabeça e respondeu, sim, você está correto. A relação entre mim e a dinastia não é boa. Por quê? Nux questionou por curiosidade. Ember então olhou para Nux por um momento e então respondeu, tudo começou há 10 anos, quando a dinastia anterior do reino morreu de doença e seu filho mais velho nasceu e se tornou a nova dinastia da dinastia. O novo dinastia era forte, amável e maduro, porém, tinha uma fraqueza, sua extrema luxúria. Depois que voltei à capital para cumprir a nova dinasta, chamei a atenção daquele homem e ele me pediu em casamento. Eu, claro, rejeitei a oferta. Minha condição era simples, me derrote e pergunte o que você quer de mim. No entanto, como o dinastia é apenas um cultivador expert estage, ele não foi forte o suficiente para me derrotar como você, nem foi corajoso o suficiente para me desafiar, nem foi paciente o suficiente para esperar e se tornar mais forte para derrotar. Ele escolheu o caminho mais fácil possível. E isso era para usar seu poder recém-adquirido e me forçar a casar com ele.
No entanto, eu, que tenho servido como general da dinastia por tanto tempo, também tive uma influência especial. O dinasta logo percebe que seus métodos não funcionariam comigo e, desde então, ele guarda rancor de mim. Esta não é a primeira vez que algo assim acontece. Ele também tentou se vingar de mim antes. Às vezes, ele cortava nosso fornecimento de comida. Às vezes, ele nos pedia para fazer missões impossíveis com menos mão de obra ou algo parecido. Seu objetivo era simples. Ele queria tirar minha posição como general da dinastia uma vez que minha influência enfraquecesse. Ele usaria essa chance para me forçar a casar com ele. No entanto, eu não cedi. Eu e meus soldados ainda avançamos e falamos por todos os seus testes sem lhe dar qualquer chance de reclamação. As coisas estavam indo bem, mas eu nunca esperei que o dinastia levasse o envolvimento do imperador estágio cultivador tão levianamente e usaria para me reiniciar novamente. Isso é simplesmente ridículo. Ele não está pensando na vida dos soldados que serviam a dinastia. Ember corte a mesa na frente dele com raiva. Nux, que pegou tudo, franziu a testa. Essa história não foi realmente surpreendente. Um governante pervertido atrás de uma linda mulher. Era uma história bem comum. Caramba, com quão linda Ember é. Ele poderia se identificar completamente com a dinastia. Claro, seus passos eram extremos demais e ele era um idiota. Mas ainda assim, ambos tiveram o mesmo pensamento inicial. Ember era linda e os dois queriam só para si. Ele conseguiu entender o que Dinasta estava pensando. Ou o que ele não conseguiu entender era o que Ember estava pensando. Se a dinastia tratou você de forma tão injusta, então por que você mesmo não abandonou sua carga? Não estarei dando a ele exatamente o que ele quer se fazer isso. Ember questionou. Nux não entendeu. Há uma razão pela qual o Dynasty quer tirar minha posição tão desesperadamente. Aquele bastardo está jogando um jogo longo. Depois que minha posição acabar, alguns anos depois, minhas conquistas serão esquecidas e a influência que mantém enfraquecerá. Uma vez que minha influência não seja mais forte o suficiente para me proteger, o dinasta me pressionará a casar com ele e eu não poderei rejeitá-lo. Então desistir da minha posição é apenas fazer o jogo dele. Ember explicou. Ao ouvir isso, a carranca de Nux se aprofundou. Vale a pena passar por tantos problemas? Por que não simplesmente deixar a dinastia se estabelecer em outro lugar? Estabelecer-se em outro lugar? Onde? Em algum outro reino. Você acha que algum reino concordaria em deixar o general da nação inimiga viver em sua terra? Ember questionou. Por que não esconde sua identidade? Nux questionou. Mais uma vez, você acha que eu, como cultivador do Kingstage, posso esconder minha identidade tão facilmente? Existem aqueles cultivadores errantes, certo? Os cultivadores que vivem em reclusão, evitando todas as situações problemáticas e apenas se envolvendo em algo que realmente lhes interessa. Você não pode viver assim? Ember balançou a cabeça. Se eu fosse um cultivador errante desde o início, teria sido capaz de fazer isso. No entanto, sou o general da dinastia da floresta. Há certas coisas que sei que um cultivador errante normal não deveria saber. As nações inimigas tentariam o seu melhor para me capturar e extrair as informações que eu quero, e minha própria nação. Bem, já que o governante da nação me quer, não há muitos lugares onde eu possa me esconder e viver livremente. Um longo suspiro escapou da boca de Ember e ela continua. No final das contas, seja o general do exército, defender a dinastia e fortalecer minha influência é a única maneira de viver com segurança e independência. Nux ficou em silêncio e começou a pensar em tudo mais profundamente. Hoje, ele finalmente viu o quão forte é o governante da nação. Mesmo sendo apenas um cultivador Spertistage, ele tem o poder de incomodar um forte cultivador Kingstage como Ember, e ele nem está usando seu trunfo ainda. Professor Arvina. Você me disse por que eu queria me tornar o rei, certo? Você me perguntou qual é o meu objetivo, certo? Acho que finalmente encontrei uma resposta para essa resposta. Um brilho estranho iluminou os lindos olhos de Nux. Ele então olhou para Ember e questionou. Ember Windstar, você confia em mim? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.